torcedores da guerra. Hoje de manhã a gente falou sobre alguns dos obstáculos para um acordo diplomático. Falamos também sobre os elementos que estamos buscando para uma saída negociada. Pessoas que entendem que não existe uma solução militar para isso. Mas eu mencionei hoje cedo que à tarde a gente queria falar especificamente sobre a outra metade dessa história. Dentro do governo Trump, ele enfrenta muitos ventos contrários. Tem um grupo dentro da própria administração que está ativamente defendendo uma solução diplomática para a guerra com o Irã. Mas existe o outro lado, que faz uma pressão enorme, tanto internamente quanto publicamente aqui nos Estados Unidos, especialmente na mídia doméstica. E aí fica a pergunta: quem é de fato o maior entusiasta dos ataques militares? Isso foi publicado há apenas algumas horas no Truth Social pelo presidente Trump. E você vê ali os 4 primeiros quadros. Parece um painel com o Barack Obama e ele supostamente dizendo, isso deve ser por volta de 2015, ei, vamos negociar com o Irã. E aí aparentemente aquele seria o Irã, e dá para ler o que está escrito. Depois aparece o Barack, ou melhor, o Joe Biden, que também diz, ei, vamos negociar. E aí vem a mesma resposta, supostamente do lado iraniano. Aí o Trump acrescenta mais um par de quadros, e ele repete o que os iranianos teriam dito do outro lado. E depois, supostamente, vamos negociar. Agora, o presidente Trump já foi muito firme sobre isso várias vezes. Aliás, se você viu algumas das minhas postagens no X no fim de semana, viu que eu mostrei uma imagem em que ele aparece com um desenho de uma bomba e a frase, obrigado pela sua atenção a este assunto. Como ele estava dizendo, vamos buscar um acordo negociado, afirmando que já estava praticamente tudo resolvido e que o anúncio sairia em breve. E aí ele publica uma imagem de uma bomba sendo lançada. Então até ele mesmo está passando informações contraditórias. Se ele está recebendo informações e conselhos conflitantes lá dentro, também está passando mensagens confusas aqui fora. Ninguém sabe ao certo qual é a posição dele nesse momento. Mas por enquanto, isso é um mistério. Tenho certeza de que tudo isso vai ficar claro com o tempo. Mas por enquanto, ninguém sabe se o presidente Trump está sendo influenciado por todas essas pessoas ou se ele simplesmente está instável e fica oscilando entre estamos buscando uma solução diplomática e estamos buscando uma solução militar. Eu realmente não sei. Mas o que está muito claro é que essas pessoas provavelmente também não sabem. E aqueles que estão torcendo por mais guerra estão só dobrando a aposta. Tipo assim, eles estão indo com tudo. Vamos acelerar mais, pé no fundo. É isso aí. Valeu, Gary. Então, quem são mesmo os animadores dessa história? Parece que o presidente Trump tem quase uma dupla personalidade. Num minuto, ele fala em diplomacia e no outro, lá vão as bombas. Mas vamos dar uma olhada em quem está tentando explorar essa situação e no que realmente está acontecendo aqui. Deixa eu só contextualizar um pouco. Houve pelo menos 2 ocasiões, nas últimas 2 semanas, que eu saiba, em que aparentemente foi dada uma ordem para iniciar operações de combate e depois tiveram que cancelar ou retirar a ordem bem antes da execução. O Trump admitiu isso em um dos casos. E no outro, algumas fontes que eu tenho disseram, sim, estávamos prontos para agir. Estávamos no limite, e aí mandaram a gente recuar de novo. Então foram pelo menos 2 vezes em que estávamos prontos para ir em frente, e ele desistiu. Ninguém sabe ao certo o que essas pessoas de dentro estão dizendo, mas é algo como, ok, vamos colocá-lo de novo nesse ponto de tensão e ver se conseguimos empurrar ele para cruzar a linha. E 2 dos principais nomes nisso, claro, como a gente já mostrou várias vezes, infelizmente, são o Lindsey Graham e o Jack Keeney. E temos exemplos bem recentes dos 2. Ontem, nos programas de entrevistas de domingo na TV, o Lindsey Graham estava à frente, liderando o discurso. Acho que chegamos a um impasse nas negociações. Eu incentivaria o presidente a considerar reduzir ainda mais a capacidade militar do Irã. Eles já foram enfraquecidos de forma significativa,
mas ainda existem alvos que poderiam enfraquecê-los mais no campo militar. O que eu defendo é atingir esse regime. Se você fizer as mesmas coisas de sempre, vai ter o mesmo resultado. É preciso pressionar mais. Talvez, se forem pressionados o bastante, aceitem negociar. Mas, neste momento, acho que eles estão tentando nos enrolar. Acho que estão jogando. E nas palavras do próprio presidente, acho que eles são loucos. Bom, quero dizer, o que poderia ser melhor para uma solução diplomática do que isso? Chamar o seu oponente, o seu interlocutor, de maluco. Você viu que o Trump já disse alguma versão disso antes. Viu também o secretário de Estado Pompeo falar isso de forma bem direta. E agora é um senador americano dizendo a mesma coisa. Quer dizer, por que seria fácil negociar com alguém que você está demonizando o tempo todo e ainda chamando de louco? Por que você teria um acordo negociado com alguém que você acha que é louco? E claro, esse é exatamente o ponto. Esse é o subtexto aqui. O que pessoas como Lindsey Graham estão tentando fazer é plantar essa ideia na cabeça do presidente e, em menor grau, na cabeça da população. Não dá para fazer acordo com esse pessoal. Eles são malucos. O secretário Rubio parece estar nesse grupo. E pelo que tudo indica, ele é mesmo de forma meio estranha o secretário da Defesa, o secretário de Estado, e faz parte do grupo pró-guerra. Você sabe que o secretário Heggs também é. Ele nunca viu uma guerra de que não gostasse e quer lançar mais bombas e mísseis todo dia. Isso aqui é tratado como algo normal. Mas dá para ver que eles estão tentando colocar na sua cabeça a ideia de que essas pessoas não têm como ser convencidas, que não dá para conversar com elas. Ah, e o senador, como é o nome dele? Kennedy, da Louisiana, é um grande defensor disso. Eles são nazistas religiosos, diz Lindsey Graham. Eles querem matar todo mundo que não é como eles. O senador Kennedy vive repetindo. Então, olha, a pessoa acaba pensando assim: uau, se eles são nazistas religiosos, se não dá para negociar com eles, e se tudo que querem é nos matar, e assim que conseguirem a bomba, vão usar. Meu Deus, não dá para ter um acordo com esse tipo de gente. Eles podem até fingir que aceitam, e aí quando a gente baixar a guarda, pronto, vem para cima da gente. É isso que estão tentando colocar na cabeça, não só da população, mas do próprio presidente Trump. E quando ele fala as coisas que tem falado, e mostra aquelas imagens, eles pensam, olha só, isso está indo na direção certa. Não tem nada de concreto por trás disso. Olha só, o Lindsey Graham está dizendo, ok, se você fizer a mesma coisa, vai ter o mesmo resultado. Então, de forma implícita, ele está dizendo, olha, o que aconteceu nos primeiros 40 dias não derrubou eles. Então a gente precisa fazer algo diferente. Aí ele pensa, sei lá, em mirar outros alvos. Talvez ele ache que vão usar armas adicionais. Eu não sei que armas adicionais a gente teria. A gente já usou as bombas perfurantes, já usou os mísseis de cruzeiro JASSM de longo alcance, já usou os Tomahawk e também os ATACMS, que são mísseis de longo alcance. A gente já usou todo tipo de coisa. Não tem mais nenhum míssil secreto desses grandes que a gente ainda não tenha usado e que em larga escala vai fazer algo diferente do que já foi feito da primeira vez. Então, quando ele diz categoricamente, você não pode fazer a mesma coisa que fez da primeira vez, tem que fazer algo diferente, tá bom, justo. Mas o quê? O que é diferente? Ele não diz, só fala, vamos tentar isso, vamos tentar algo diferente. Por favor. Uma coisa é ser torcedor da vingança. E ele fala que quer machucar pessoas. Porque sabe, o Lindsey Graham é aquele que vive dizendo, eu adoro isso, estamos matando as pessoas certas. Ele simplesmente adora isso. Então, ele fica empolgado com a ideia de machucar pessoas, de matar as pessoas certas. Mas mesmo que alguém seja perverso, sem moral nenhuma, sem o menor escrúpulo em sair matando gente por aí, inocente ou não, tanto faz, na cabeça dele é assim que a guerra funciona. Ainda assim, você tem que se perguntar, isso pode dar certo? Porque se você pensa, eu odeio aquela pessoa, ou aquele grupo, e quero acabar com eles,
E aí decide usar os recursos que tem para fazer isso, mas percebe que se fizer, eles vão reagir de um jeito que vai prejudicar seus próprios interesses, o seu país, vai matar o seu povo e pode até balançar toda a economia, talvez até levar tudo a um colapso. Qualquer pessoa com um mínimo de senso, nem que fosse só por instinto de sobrevivência, diria, ok, isso não parece uma boa ideia. Eu até gostaria que funcionasse desse jeito, mas todos os nossos recursos, todos os nossos ativos aqui e todas as capacidades defensivas deles, todas as posições defensivas, os bunkers, as montanhas, essas cidades de mísseis, é simplesmente ir longe demais. A gente não tem capacidade para eliminar tudo isso. Então acho que vamos ter que aguentar firme e, sei lá, viver para lutar outro dia, ver o que pode acontecer depois. Seria uma má ideia, mas ainda menos ruim do que essa. Enfim, esse é o senador Lindsey Graham. Ele foi, se não me engano, advogado nas Forças Armadas, então tem um passado militar. Acho que chegou a ser coronel da reserva em algum momento. Mas, pelo visto, não passou muito tempo estudando assuntos militares de fato, só os códigos legais e coisas do tipo. Então, para ele, é uma situação diferente. É outra história quando se trata, supostamente, de um general de 4 estrelas aposentado, que foi vice-chefe do Estado-Maior do Exército dos Estados Unidos e que deveria ser o grande especialista em tudo que é ou não possível em termos militares. Mas eu quero te mostrar algumas coisas do General Keane aqui. E na primeira delas, ele vai falar sobre o que eu defendo que deveria ser o principal objetivo, que é a chamada teoria do walk away. Você vai ver que, aparentemente, não sei se ele tirou isso do nosso programa ou de outros, porque com certeza não sou o único que defende essa ideia, ele parece estar realmente com medo de que isso aconteça. Então, mais uma vez, ele tem a possibilidade de pegar o telefone e falar diretamente com o Trump. E agora ele está falando com ele pela Fox News, onde sabe que o Trump assiste e também está falando com outras pessoas. Presta atenção no que ele diz sobre o plano do walk away. Watch what he says about the walk-away plan. Eu acho que o objetivo deles tem sido, primeiro, conseguir um cessar-fogo para parar a guerra, com a promessa de um acordo. E depois, segundo, estender isso o máximo possível para colocar o máximo de pressão política e econômica sobre o presidente. Acho que é isso que eles ainda estão tentando fazer agora, enquanto tentam negociar com a gente por meio dos paquistaneses. Eles ainda dizem estar interessados no acordo. Eu não acredito nisso. Acho que nunca tiveram de verdade. Para mim é basicamente uma estratégia para ganhar tempo. Até que o presidente, em algum momento, por causa dessa pressão política e econômica, simplesmente encerre a campanha e declare vitória, em vez de voltar e terminar o que começou. É só declarar vitória. Ah, sim, isso seria uma péssima ideia. Mas olha só, se não existe um plano real para alcançar esse objetivo, se você não consegue terminar o trabalho, se não há meios militares para fazer isso, então é pura insanidade, é burrice, dizer vamos lá, vamos voltar e fazer de novo. Tentar outra vez o que já não funcionou da primeira vez, sabendo exatamente o que vai vir de volta na nossa direção. E essa história de que eles não estão buscando um acordo de negociação, claro que é mentira também. Acho que a gente mostrou isso hoje de manhã. Gary, se puder colocar aquele vídeo ali embaixo. O que está marcado como Supreme? Esse é o conselheiro militar do líder supremo do Irã, mais cedo hoje, e ele está alertando que se voltarem às operações militares, eles vão atacar. Mas ele, que é um militar, está na verdade dando prioridade à diplomacia. Sobre a negociação, a República Islâmica colocou diante de vocês o caminho menos custoso. A República Islâmica está dizendo que se vocês continuarem a guerra, nós vamos tornar a vida do povo americano miserável e a economia americana miserável. O Irã está aqui para uma negociação justa com vocês. Agora, também é importante destacar, por que a gente está nisso?
Ele diz ali, o Jack Keane comenta que, bom, você sabe, os iranianos não querem negociar um acordo. Tudo que eles querem é enrolar, empurrar com a barriga. Mas por que a gente está aqui, afinal, General Keane? Por que a gente está nessas negociações, General Keane? Foi porque eles começaram uma guerra e a gente está tentando acabar com ela? Ou foi porque nós é que começamos a guerra e agora estamos tentando negociar uma saída, já que não conseguimos vencer no campo de batalha? Vale a pena repensar isso aí. Essa é a realidade. Então, essa ideia de que eles querem prolongar algo que nós começamos é simplesmente absurda. Eles não querem prolongar nada. Eles querem acabar com a guerra. Eles nem queriam ter começado essa guerra em primeiro lugar. E eles tinham uma ótima proposta diplomática que, para ser sincero, eu nem achei que a gente conseguiria. Mesmo assim, eles ofereceram isso 2 dias antes do presidente Trump jogar tudo no lixo e começar essa guerra. E agora ele está tentando sair dela rastejando. Só que em vez de encarar a realidade, a gente tem esse general 4 estrelas que quer se meter ainda mais fundo no problema. Em vez de tentar sair do buraco ou subir por uma escada, ele quer cavar mais fundo. E ele não parou por aí, só dizendo algo como, olha, eu tenho medo da teoria de desistir. Ele disse que tem medo de o Trump se cansar, desistir e acabar fazendo exatamente o que o Daniel Davis está sugerindo no programa Daniel Davis Deep Dive. E aí ele basicamente diz, não, quer saber? A gente precisa mesmo cavar mais fundo nesse buraco. Eu acho que a gente vai voltar e terminar isso. Acho que é aí que estamos, porque o presidente entende bem onde os iranianos estão. Eles não vão fazer um acordo de verdade. E olha, durante essas quase 6 semanas, a nossa inteligência sobre alvos melhorou bastante. Além disso, agora estamos bem abastecidos de munições para cumprir a missão. A gente tinha mais ou menos 2 semanas de campanha restantes, Stuart, quando paramos. Cerca de 30% dos alvos ainda estão lá. A gente precisa concluir isso. Isso significa reduzir as armas que eles têm, claro, incluindo desmontar as armas nucleares de forma direta. E também lidar com o fato de que eles continuam apoiando seus grupos aliados, garantindo que esse apoio não continue existindo. Então ele está voltando de novo para as exigências maximalistas. Eu quero tudo. Nenhum programa nuclear, nenhum míssil de longo alcance, nenhum grupo por procuração. Ele não quer nada disso, mesmo que a gente nunca tenha conseguido nada disso antes. E aí ele simplesmente... Eu não sei se é ignorância ou se é mentira. É impossível dizer à distância. Mas deixa eu destacar uma coisa. Primeiro, ele é meio como Lindsey Graham diz. Você não pode fazer a mesma coisa de novo e esperar um resultado diferente. Ele disse isso de outro jeito. Então ele fala, sabe de uma coisa? Agora temos uma mira melhor e estamos cheios de bombas. Tá bom, só alguns pontos rápidos. Você está me dizendo que antes a nossa mira era insuficiente, mesmo depois de atingirmos 14 mil alvos? De alguma forma, a gente não foi esperto bastante. Mas olha só, em menos de 2 meses, de repente estamos muito melhores. Vocês conseguiram alguma tecnologia nova, algo que não tinham antes? Quero dizer, o que é que vocês vão poder afirmar com credibilidade que está diferente agora? Em termos de mira, de capacidade de inteligência, seja com drones de vigilância, imagens de satélite, inteligência humana, o que for, todas essas coisas. Inclusive, o que vem do Mossad. Chegou alguma novidade que vocês não tinham da primeira vez? A resposta é não. Claro que não. Então é só melhorar a mira. O que isso quer dizer, exatamente? Você foi descuidado da primeira vez e agora não é mais? Não sei. Mas isso não vai fazer diferença nenhuma. Absolutamente nenhuma. A segunda coisa que ele diz é: estamos cheios de bombas. E daí? O que isso muda? Que diferença faz estar cheio de bombas? Vocês já estavam cheios de bombas no dia 28 de fevereiro. Lançaram 14 mil dessas coisas, ou alvos. Acho que foram até mais bombas do que isso, além de mísseis, drones e todo esse tipo de coisa. Então, vocês já fizeram tudo isso antes. Já tinham alvos antes. Sim, vocês já estavam cheios de bombas antes e não conseguiram fazer nada.
E aí ele vem com essa afirmação absurda, patética. Then he makes this absurd, pathetic claim. Oh, well, we were 70% of the way there. Ah, bom, sabe de uma coisa? Quero dizer, a gente já tinha feito 70% do caminho e aí paramos. E agora precisamos voltar e terminar aqueles outros 30%. Como se basicamente o Irã estivesse em estado terminal. E tudo o que faltava era empurrar mais, sei lá, 2, 3 semanas, algo assim. Acabar com aqueles últimos 30 alvos que aparentemente nossa inteligência e nosso sistema de mira já conheciam na época. Não sei, ele não explica essa diferença, mas enfim, vamos voltar lá e terminar o trabalho. Você está querendo me dizer, e espera que pessoas como a gente que presta atenção acreditem, que vocês estavam 70% do caminho e simplesmente pararam? Que a Casa Branca disse, eles já estão quase derrotados, estamos prestes a destruí-los e depois é só entrar, pegar o petróleo, abrir esse fluxo de recursos, fazer o que quisermos. E aí simplesmente pararam? Whatever we want to do, and we just stopped. Come on, man. Ah, fala sério, né? A gente não é bobo. Se você pudesse ter terminado o trabalho, já teria feito isso. Não existe a menor chance em sã consciência de o Trump, estando no poder, tirar o pé do acelerador. Esse não é o jeito dele. Ele detesta tirar o pé do acelerador, quer pisar até o fundo. E se ele percebe qualquer fraqueza e qualquer força do lado dele, ele vai continuar pressionando até você cair fora. É assim que ele age. Então não espere que a gente acredite nisso. E, bom, se o que você está dizendo não é verdade, então voltamos à mesma questão. Como é que você vai ter um resultado diferente usando o mesmo tipo de alvo, com as mesmas munições, contra os mesmos alvos? É disso que eles não querem falar. That's what they don't want to talk about. Lindsey Graham just kind of said, well, let's try different. I don't O know. Lindsey Graham basicamente diz algo tipo, vamos tentar diferente, sei lá, atingir outros alvos, talvez acertar a montanha de outro ângulo, quem sabe o quê. Mas, gente, quando um míssil atinge a Granite Mountain, não importa o ângulo, não importa de que direção ele vem, ele vai ter que atravessar tanta rocha que simplesmente não consegue, não tem poder de penetração suficiente, simplesmente não acontece. Muitos desses locais, como eu já disse, foram projetados para resistir a uma explosão nuclear. Então nenhum míssil convencional vai conseguir atingir o que uma arma nuclear não consegue. Isso é óbvio. Então se o presidente Trump ouvir esse pessoal, ele vai estar praticamente garantindo que a declaração do general iraniano, que eu mostrei para vocês há pouco, vai acontecer exatamente como ele disse. That I showed you just a second ago is going to do what he said. And they're going to hit all these targets that they've already said. E eles vão atacar todos esses alvos que já disseram. Vamos lá, usinas de dessalinização de água, infraestrutura de petróleo, gasodutos, instalações de gás, todo tipo de coisa, geração de energia elétrica, tudo que existe. Eles disseram que vão atingir tudo. Disseram que já têm os alvos definidos. Tudo o que precisam fazer é, no momento em que as bombas começarem a cair sobre eles, apertar o interruptor e começar a destruir. E se Jack Keeney, Lindsey Graham, Mike Pompeo, o general Kellogg, Victoria Coates, Rebecca Heinrichs, todo tipo de gente, tem ido à mídia implorando por Trump fazer algo que seria praticamente suicida para nossa economia e que militarmente não vai funcionar. That militarily won't work. We have proven that it won't work. A gente já provou que isso não vai funcionar. O Irã já mostrou que consegue resistir a esses ataques, porque eles seriam atingidos de novo. E não há dúvida disso, aliás. Se a gente voltar e fizer a mesma coisa, vai explodir muito mais coisa e matar muito mais gente. Mas as coisas que realmente importam para a guerra, você não vai explodir uma montanha. Não vai destruir lanchas rápidas, nem outros tipos de torpedos subaquáticos que nem dá para ver. Você nem sabe onde eles estão. E também não vai acabar com essas cidades de mísseis, nem eliminar o apoio que eles têm de grupos aliados. Tudo isso é o que cria resistência. É isso que o presidente Trump está enfrentando internamente. That's what President Trump is fighting on the inside. So even though there's those talking on the Então, mesmo com aquele pessoal ali, sabe, do grupo do J.D. Vance e os aliados dele dentro do governo, tentando conversar com o presidente, tentando trazer bom senso e razão para que a gente tenha um resultado de América em primeiro lugar, para que a gente não se prejudique, o presidente Trump continua oscilando, indo e voltando, chegando bem perto de usar o poder militar.
E a gente fica se perguntando, quantas vezes ele pode chegar tão perto do limite e depois recuar de novo? Porque, ao que parece, segundo algumas notícias que saíram no fim de semana, inclusive no New York Times e em outros lugares, o vice-presidente Vance estaria em conflito com o presidente Trump. President Vance is on the outs with President Trump. If he could fire him, he apparently would, is what one of the... Uma das publicações disse que, se ele pudesse demitir o cara, aparentemente já teria feito isso. Então isso quer dizer que ele está perdendo cada vez mais influência. Se ele voltar a ficar por um fio, talvez não consiga mais contê-lo da próxima vez. Mas isso é só especulação. Eu não tenho informação de dentro, só o que consigo juntar olhando de fora. E, até agora, não tem funcionado muito bem, a não ser pelo fato de que evitou que a gente voltasse lá. Não impediu que a gente fosse da primeira vez, mas aparentemente funcionou algumas vezes para nos afastar da beira do abismo. Ninguém sabe quantas vezes mais isso vai acontecer. It's just unknown how many times it's going to happen. That's not the only edge that we have to worry about, though. Mas esse não é o único ponto de tensão com que a gente precisa se preocupar. Tem também o lado israelense. O Benjamin Netanyahu, e aqui não existe um bloco único, não é uma coisa homogênea, ele tem os próprios problemas dele. Agora, um dos pontos principais para qualquer possibilidade de um acordo negociado é a questão do Líbano. Porque o Irã já declarou, e acho que te mostrei isso hoje de manhã, numa das declarações deles que saiu no X, que eles listaram o que estão tentando alcançar na fase 1 de um acordo negociado. Toda a parte nuclear ficaria para a fase 2, do ponto de vista deles. Mas o primeiro item da fase 1 era o Líbano. Diz que tem que haver um cessar-fogo em todas as frentes, o que inclui especificamente o Líbano. E isso significa o Hezbollah. E você sabe que esse foi o acordo de abril, que gerou muita controvérsia. Israel tentou sabotar várias vezes, voltando à guerra, e depois recuou um pouco. Acho que eles disseram basicamente que Beirute ficaria fora dos limites, mas que haveria fogo defensivo no sul, depois que invadiram o sul do Líbano e começaram uma guerra terrestre de verdade contra o Hezbollah, que está reagindo. E ele sempre chama de autodefesa. Mas de alguma forma, isso ficou ali, meio abaixo do radar, a ponto de o presidente Trump nem se preocupar com o assunto. Só que não passou despercebido pelo lado iraniano. Na verdade, o lado iraniano deixou bem claro que isso é algo muito importante. Segundo o jornal Jerusalem Post, o ex-ministro Abbas Araghchi do Irã afirmou que o regime islâmico não vai abandonar o Hezbollah. Ou seja, ele está dizendo que isso não é negociável. Então, se a ideia é chegar a um acordo negociado, isso vai ter que incluir o Líbano, o que significa que Israel vai ter que parar de lutar. E claro, eles não querem fazer isso. Bom, é muito mais do que isso. Então o Netanyahu está com problemas sérios. E em vários relatórios que eu vi hoje, dá para ver que muita coisa disso já vinha se acumulando há bastante tempo, mesmo antes de 7 de outubro de 2023. Ele já estava envolvido em várias encrencas legais, correndo o risco de ser acusado de corrupção e de uma série de outras coisas que poderiam de fato colocá-lo na prisão, mesmo sendo primeiro-ministro ou ex-primeiro-ministro e talvez até no futuro. É impressionante pensar nisso hoje em dia, mas ao que tudo indica, essa ainda é uma grande preocupação para ele. E, se essa guerra acabar, ele vai voltar a enfrentar esses processos. Muitas vezes ele deveria ter comparecido ao tribunal, mas continua adiando, dizendo algo como: temos essas contingências, essas emergências, não dá para ir até a prisão agora, ou não dá para ir ao julgamento, então precisamos adiar para outro dia. Pois bem, se houver um cessar-fogo lá, se houver um cessar-fogo no Irã, se não tiver combate ativo em lugar nenhum, então ele pode voltar a ser julgado. E é isso que ele não quer. Então, por um lado, ele está preocupado com isso. E por outro, também está preocupado porque, segundo a mídia israelense hoje de manhã, especialmente a imprensa em inglês, ele estaria, pelo menos segundo as reportagens, apreensivo porque tem menos influência sobre o Trump do que tinha antes. E o presidente Trump, se quiser alguma coisa, vai conseguir. So President Trump, if he wants something, he's going to get it, or if he doesn't want something,
Ou, se ele não quer alguma coisa, Israel não vai conseguir, como é o caso do Líbano. Então ele tem uma certa preocupação com isso. Dentro do próprio círculo próximo dele, assim como aconteceu com o presidente Trump, há quem queira um acordo negociado para encerrar esse assunto, e há outros que não querem de jeito nenhum que isso acabe. Eles não querem tirar o pé do acelerador no Líbano. Por exemplo, o ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich, pediu na segunda-feira que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu retomasse os bombardeios, especialmente em Beirute, em resposta ao aumento dos ataques com drones explosivos do Hezbollah contra tropas israelenses no norte de Israel e no sul do Líbano. Ele disse em um comunicado: "Os drones explosivos que estão ferindo nossos soldados não são um destino inevitável." Para cada drone explosivo, 10 prédios deveriam cair em Beirute. Então ele está falando de punição em massa da população civil. Ele está dizendo, ok, sim, nós invadimos o sul do Líbano e estávamos destruindo vilas inteiras, literalmente arrasando tudo, igual em Gaza. E estão tentando fazer isso contra qualquer lei internacional, contra qualquer lei que exista, porque eles não foram atacados, mesmo que tenha havido troca de foguetes e outros tipos de disparos. Mas o Líbano e o Hezbollah com certeza não atacaram Israel. Já Israel atacou lá, e eles têm literalmente apagado tudo do mapa, fisicamente, à medida que avançam naquela região. Então, naturalmente, se você ataca alguém, vai acabar entrando numa guerra. A outra parte vai reagir. Pois bem, o que ele está dizendo, basicamente, o Smotrich, é: como assim o Hezbollah ousa revidar? Eles deveriam simplesmente deixar a gente acabar com eles, empurrar todo mundo para trás e não fazer nada. Mas se eles revidam e se usam esses drones FPV como os russos e os ucranianos usam entre si, então para cada drone que atingir a gente, deveríamos destruir 10 prédios. Prédios civis, de pessoas que não têm nada a ver com a luta e que provavelmente nem gostam do Hezbollah, mas enfim, tanto faz, não importa. Vamos lá e matamos eles lá em cima. Esse é o tipo de pessoa de quem estamos falando. Claro, ele faz parte do gabinete. Ele está pressionando Netanyahu para seguir por esse caminho, o que, claro, sabotaria qualquer possibilidade de um acordo negociado com o Irã. Mas não é só o Smotrich, que já é conhecido por isso. Tem também um dos chefes das Forças de Defesa de Israel, o chefe do Estado-Maior, General Eyal Zamir, disse que Israel deveria atacar Beirute em resposta aos ataques de drones do Hezbollah contra tropas israelenses no sul do Líbano, durante uma reunião do Gabinete de Segurança na segunda-feira. E isso se repetiu hoje, segundo fontes confirmadas pelo jornal Jerusalem Post. Então, não é só o que ele está dizendo, o que o Smotrich está dizendo. Até as próprias forças de defesa de Israel estão dizendo isso. O próprio chefe do Estado-Maior. Even the IDF is saying that, the IDF chief. So, how then... Então, como é que o Netanyahu vai reagir se o presidente Trump disser algo como: olha, eu preciso que você tire o pé do acelerador, pise no freio no Líbano e pare de lutar contra o Hezbollah. Só pare de lutar com eles. Não em Beirute, não no sul do Líbano. Pé fora do acelerador, freio total. Eu não sei se ele pediria para eles recuarem ou só ficarem onde estão e não lutarem mais. Provavelmente a segunda opção. Mas veja, o Netanyahu está sob uma pressão enorme para não fazer isso. Ao mesmo tempo, ele pode acabar sob uma pressão enorme do Trump para fazer exatamente isso. E a questão é, como é que ele vai ceder a isso? Porque tudo o que acontece no Irã pode depender do que acontecer no Líbano ou em Beirute, em qualquer um dos dois. E olha, Israel também está preocupado com outras coisas, porque o tempo não está a favor deles. Eles não podem simplesmente continuar enrolando. Isso aqui é do Times of Israel, de hoje. Relatórios de inteligência indicam que o Irã está reconstruindo a produção de mísseis mais rápido do que o esperado. A gente já mostrou vários relatórios recentes na imprensa americana que apontam que foi destruído menos do que se imaginava. Algo em torno de 70% teria sobrevivido, e que eles continuam produzindo. Mas não só isso, eles consertaram as instalações, e 30 das 33 fábricas de mísseis, supostamente aquelas na costa iraniana,
já estão totalmente operacionais de novo. Foram reparadas. E ao que tudo indica, dentro dessas fábricas, a produção está até maior. Segundo os relatórios, Teherã retomou a fabricação usando componentes que sobreviveram, instalações subterrâneas improvisadas e linhas de produção parcialmente restauradas, com a ajuda da Rússia e da China. O relatório diz que autoridades de defesa israelenses agora avaliam que o Irã pode reconstruir sua capacidade de drones em poucos meses e aumentar significativamente a produção de mísseis balísticos em cerca de um ano, talvez até antes disso. E isso, claro, se soma ao que já vimos que sobreviveu da primeira vez. Então eles ainda têm um estoque considerável, tanto de drones quanto de mísseis. E dependendo de quem você escuta, esses estoques seriam bem grandes ou apenas moderados. Mas, seja qual for o número real, e a gente só vai saber com o tempo, quando olharem para trás, ainda assim é algo significativo. E agora a imprensa israelense está dizendo, e nunca dá para saber se estão dizendo isso para pressionar as forças de defesa de Israel a agir de novo ou se estão sendo realmente sinceros e dizendo, não, essa é a verdade. Então, a gente não deveria voltar atrás. Vamos ter que esperar para ver como isso vai se desenrolar também. Mas, de qualquer forma, é isso que está sendo divulgado publicamente pela imprensa israelense, que, segundo a inteligência deles, o lado iraniano é tão inteligente quanto a gente sempre soube que é. Isso é algo pelo qual o Irã é conhecido. Apesar de todas as sanções, apesar de todos esses assassinatos que foram cometidos, todos esses ataques cibernéticos contra as instalações deles, eles sempre dão um jeito de contornar tudo isso e continuar mantendo esse arsenal. E agora, ele já vinha crescendo antes disso. E mesmo depois do bombardeio, eles estão acelerando ainda mais a capacidade deles, porque são inteligentes e descobriram várias coisas. Então isso reforça o meu argumento de que é melhor se afastar. Não faça o bombs away, faça o walk away. Porque essa é a única coisa que é lógica e faz sentido. Não cave mais fundo, não se coloque mais em encrenca. Eu não consigo enfatizar o suficiente o tamanho do dano que seria causado ao nosso lado se a gente, de forma tola, ouvisse homens como o General Keeney, Lindsey Graham, Mike Pompeo, Mark Levin, todos esses caras. Se o presidente Trump ouvir esses caras, vai ser catastrófico. Catastrófico para nós. Vamos torcer para que ele não faça isso. Olha, eu quero mudar de assunto aqui, porque é algo realmente importante. O que está acontecendo na guerra entre a Rússia e a Ucrânia? Como você deve ter visto recentemente, no fim de semana, na verdade, houve ataques significativos da Rússia contra a própria Kiev. Acho que já são pelo menos 2 dias seguidos de mísseis Oreshnik atingindo alvos. Se vocês tiverem aquelas imagens de apoio que mostramos hoje de manhã, seria ótimo, porque tem vídeos impressionantes chegando de Kiev agora. E ao que tudo indica, isso é só uma amostra do que vem por aí. Nas últimas horas, saíram reportagens dizendo que a Rússia está alertando sobre ataques a centros de tomada de decisão na Ucrânia. E segundo o artigo aqui da mídia russa, a RIA Novosti, as Forças Armadas começaram a atacar empresas do complexo militar industrial em Kiev, incluindo locais específicos de projeto, produção, programação e preparação para o uso de drones pelo regime de Kiev, com a ajuda de especialistas da OTAN responsáveis pelo fornecimento de componentes. O fornecimento de informações de inteligência e de alvos será aplicado tanto a centros de tomada de decisão quanto a postos de comando, alertou o departamento russo. Todas essas instalações ficam na capital ucraniana. O ministério pediu que diplomatas e representantes de organizações internacionais deixem a cidade o mais rápido possível e que os moradores locais não se aproximem de áreas militares ou administrativas. Agora veja, o presidente Trump tem sido alvo de... o presidente Putin tem enfrentado uma pressão crescente dentro da própria Rússia, especialmente nos últimos tempos, porque ele não conseguiu alcançar nem mesmo os chamados Objetivos da Operação Militar Especial, a SMO, que incluíam o controle total do Donbass. E agora já estamos chegando a 5 anos.
Então, ele vem sofrendo uma pressão enorme. Por que você não tem feito isso? Uma das críticas que ele vinha recebendo era justamente essa. Por que você manteve as luvas, digamos assim, em todas essas áreas estratégicas em Kiev? Se é lá que estão os centros de comando, se é lá que estão os centros de produção, por que esses alvos ficaram fora da lista? Porque tudo está concentrado ali. Eles podem reclamar do que vem da OTAN e desses 50 países que os apoiam, e por aí vai. Mas eles vão dizer, olha, no mínimo, isso é um conflito militar. Tem algumas imagens lá em cima, impressionantes, realmente impressionantes. Essas imagens vêm direto da capital, e acho que daqui a pouco a gente vai ver tomadas bem dramáticas dos mísseis chegando durante a noite. Mas eles estão dizendo o seguinte, olha, que isso seja o começo de algo, não o fim de algo, porque a gente precisa continuar fazendo isso. Caso contrário, não temos chance nenhuma de vencer a guerra. E nesse meio tempo, só nesses últimos dias, saíram vários artigos na imprensa russa aberta debatendo essa guerra. Muitas vezes a gente diz, não existe liberdade de expressão do lado russo, mas na verdade, existe sim. É limitada, claro, porque se você passar dos limites, pode acabar preso. E muitos já foram. Mas, por exemplo, hoje de manhã eu li num dos sites deles, o Military Review, acho que em russo é algo como Military Review mesmo, e eu li a tradução feita pelo Google Tradutor. Tem havido discussões sobre os prós e contras de continuar essa operação militar especial ou parar com ela. E boa parte da conversa é o seguinte, olha, como o lado ucraniano continua lutando, seja pegando gente na rua ou não, com mobilização ou sem mobilização, eles acabam encontrando homens para mandar para o front. Então, por mais que a gente mate muitos, sempre tem alguém para substituir. Ou seja, a gente não está destruindo o exército deles. É como se fosse um ciclo. Cada vez que alguém morre, outro aparece, e o exército continua mais ou menos estável. As linhas de frente quase não se movem, principalmente por causa dos drones. E esse é outro ponto que essas discussões abertas na imprensa destacam, que a Ucrânia avançou muito nas capacidades de drones. Eles avançaram na capacidade de atingir alvos atrás das linhas russas de forma mais eficaz do que antes, porque continuam investindo em pesquisa e desenvolvimento, criando tecnologias que simplesmente não existiam, em alguns casos, nem 6 meses atrás. E a Rússia ainda não encontrou uma forma de contornar algumas delas. A gente já mostrou, claro, alguns dos ataques de longo alcance que aconteceram bem dentro do território russo, mas até as áreas operacionais de retaguarda e as zonas de abastecimento foram atingidas. Por isso, muitos analistas do lado russo estão dizendo, olha, não há perspectiva de que isso acabe num futuro próximo, pode levar 1 ano, 2, e nem existe uma data prevista para isso terminar. Então a gente não está se ajudando em nada. Não adianta continuar chamando isso de operação militar especial em vez de uma guerra totalmente mobilizada, se não vamos conseguir vencer. Pelo que parece, existe um grupo dentro da Rússia dizendo que é preciso acabar logo com essa guerra. Resolver de uma vez. Eles não disseram, pelo menos esses analistas não disseram, quais seriam os termos disso, mas afirmaram que não faz sentido continuar lutando uma guerra que não dá para ganhar, e que o país não tem recursos nem tempo para vencer com um custo baixo. Claro, há outros analistas que pensam o contrário. Dizem não, a gente pode sim, e deve continuar avançando. Temos que apertar ainda mais. E a gente se pergunta se isso já faz parte do que está começando a acontecer agora, porque eles começaram a atacar essas instalações. É a primeira vez que algumas delas são atingidas. Já faz tempo que drones e outros tipos de ataques vêm atingindo alvos em Kiev. Mas as coisas realmente importantes, os centros de decisão e as lideranças, esses estavam fora de alcance, fora dos limites. Só que agora, ao que tudo indica, não estão mais. E nesse último pronunciamento de hoje, o Ministério Russo disse algo como, olha, estrangeiros, diplomatas, é melhor saírem de Kiev.
E para os moradores, fiquem longe dessas instalações militares ou centros de decisão, porque nós vamos atrás deles. Então, provavelmente, quando o sol se pôr hoje, talvez no programa de amanhã, a gente vai ter mais vídeos para mostrar sobre isso. E pode ser algo bem grande. A Ucrânia também. Sim, esses aí são alguns dos vídeos. Esses são alguns dos mais impressionantes da noite passada. E ao que tudo indica, vem muito mais por aí hoje à noite. Mas dá para ver que não há nada que se possa fazer para impedir isso. Quer dizer, com as defesas aéreas que a Ucrânia tem, eles ficaram completamente indefesos diante disso. Então, se a Rússia decidir que é isso que vai fazer, dá para ver um dos mísseis cruzando o céu aqui. Um dos outros, dá para ver ele descendo em direção ao solo e nada intercepta. Na verdade, até esse aí, não dá para ver nenhum míssil interceptador sendo lançado. Eles estão... Olha, isso é Kiev, pelo amor de Deus. Não é qualquer cidade, é Kiev. Então, se eles estão tão vulneráveis assim aos mísseis russos dentro da cidade, dá para imaginar como é nas outras áreas, lá na linha de frente. A Rússia tem bastante controle sobre isso. Não é um domínio total, ainda há algumas limitações, mas tem controle, sim. E quando a gente fala dos mísseis, a Rússia claramente tem a vantagem agora. Então, se eles resolverem atacar centros importantes de tomada de decisão, instalações de mísseis ou outras fábricas estratégicas, eles vão atacar, porque na prática não há nada que os impeça. Enquanto isso, o lado ucraniano, de certa forma, está tentando ampliar essa atuação. Na semana passada, a gente mostrou para você, fosse o Karaganov ou alguns outros russos bem conhecidos, dizendo algo como, olha, precisamos escalar isso para dentro da Europa. Precisamos atingir os mesmos tipos de alvos que eles estão atingindo em Kiev. Precisamos acertar as cidades deles, as fábricas de mísseis, as fábricas de drones e outros lugares onde eles têm centros de abastecimento, enfim, tudo que está canalizando capacidade militar letal para dentro da Ucrânia. Precisamos atingir esses pontos lá. Pois é, acontece que não são só os russos que estão pensando em expandir. Há relatos de que até o Zelensky estaria considerando isso. O número de tropas ucranianas deslocadas para o sul da Bielorrússia tem aumentado. Agora você pode estar se perguntando, Bielorrússia, por que lá? Pelo menos pelo que eu vi, não tem havido nenhum relato de concentração em massa de tropas russas na Bielorrússia, como aconteceu quando a guerra começou, em fevereiro de 2022. Mas a Ucrânia está movendo tropas para lá, e há quem diga que ele talvez esteja esperando que a Bielorrússia entre na guerra. Assim, eles poderiam travar uma batalha ali, e ele poderia olhar de volta para a OTAN e dizer, agora eu preciso de ajuda. Tem outro país contra a gente. Estamos lutando em duas frentes. Não dá para aguentar. Precisamos que vocês venham nos ajudar fisicamente. Eu não sei se ele realmente faria isso ou não, mas dá para ter certeza de que ele adoraria. Ele vem tentando conseguir isso desde que a guerra começou, há quase 4 anos e meio. Se ele está tentando fazer isso, é algo em que a gente precisa ficar de olho. Enquanto isso, temos o próprio Putin, que acabou de aprovar uma lei interessante, assinada hoje, autorizando o uso das forças militares para, entre aspas, proteger cidadãos russos no exterior. De acordo com esse relatório, o presidente russo, Vladimir Putin, assinou no dia 25 de maio um projeto de lei que, na prática, o autoriza a invadir outros países sob o pretexto de proteger cidadãos russos. A legislação, aprovada pela Duma Estatal da Rússia no dia 13 de maio, permite que o presidente russo envie tropas para fora do país com o objetivo de proteger cidadãos russos que estejam enfrentando prisão, detenção, julgamento ou qualquer tipo de perseguição, real ou percebida, por parte de nações estrangeiras ou tribunais internacionais. E a gente tem que se perguntar, por que agora? Por que aprovar essa lei justamente agora?
Porque se você lembrar, antes dessa guerra que começou em fevereiro de 2022, houve uma enxurrada de leis aprovadas que permitiram à Rússia ajudar o Donbass com forças militares de verdade. Eles tinham alguns acordos com as províncias de Donetsk e Luhansk para oferecer apoio, depois reconheceram a independência delas e, no fim, acabaram incorporando essas regiões à Federação Russa. Então já houve momentos em que as leis foram mudadas na Rússia logo antes de precisarem cruzar fronteiras. E por aí vai. Então, mais uma vez, a gente se pergunta se isso quer dizer, há pouco estávamos falando sobre as pressões dentro do governo americano, com o presidente Trump. Alguns querendo uma solução diplomática, outros preferindo uma abordagem mais militar. A gente viu em Israel, mesma situação. A mesma coisa está acontecendo. Falamos sobre isso hoje de manhã em relação ao Irã, onde há um lado mais agressivo e outro mais diplomático querendo se destacar. E o mesmo acontece do lado russo, só que lá o grupo mais agressivo começa a ganhar força, porque eles já tentaram. Quando falam em operação militar especial, isso não é só um eufemismo para tentar fazer a guerra parecer menos ruim. That's not just a euphemism to try to make war not sound bad. It actually has legal ramifications in Russia. Na verdade, isso tem implicações legais na Rússia. Se eles chamarem de guerra, isso muda tudo. Significa outras coisas e permite atingir outros tipos de alvos. Isso dá ao governo poder para fazer mais coisas. Permite, por exemplo, forçar uma mobilização, obrigar a economia a entrar no modo de guerra, em que ninguém tem escolha. As pessoas são instruídas sobre o que fazer, mudam o que produzem e por aí vai. Então é um marco importante se eles realmente declararem guerra. E se passarem de uma operação militar especial para isso, isso indica um nível de operação muito maior. Aí fica a dúvida, será que aqueles que defendem essa mudança dentro da Rússia estão começando a ganhar força? Por que o presidente Putin fez essa lei agora, autorizando o exército a atuar fora do país? Porque antes, eles não tinham essa permissão. Se não fossem fisicamente atacados por outro país, pela lei russa, eles não podiam agir no exterior. E claro, quem poderia ser o primeiro alvo disso, se não os países bálticos, lá no norte? É uma coisa se você está falando de lançar mísseis militares ou de longo alcance contra a França, a Alemanha ou até o Reino Unido. Esses já estão na lista de alvos. Foi uma das coisas que o Karaganov sugeriu, por exemplo. Mas se a conversa for sobre a região do Báltico, aí já pode ser uma situação militar mais convencional. Porque recentemente, o lado ocidental e muitos países bálticos têm dito abertamente que deveríamos tomar Kaliningrado, que é um enclave russo fisicamente separado da Rússia e que existe desde a queda da União Soviética. Foi algo negociado e tudo mais. Mas na prática é meio que uma base avançada de mísseis. É uma situação estranha. Mesmo nos últimos dias, muita gente no Ocidente tem dito, poxa, aquilo é uma ferida aberta. A gente devia simplesmente pegar aquilo, devia subir lá e tomar. E a Rússia está ouvindo tudo isso e dizendo, se vocês fizerem isso, talvez a gente deva ir lá e pegar aquilo também. E claro, existe uma população russa considerável, uma população de etnia russa nos países bálticos. Então, o fato de o Putin assinar esse documento agora pode estar lançando as bases para dizer, olha, se a gente começar a agir por aqui, talvez a gente leve isso. E veja, todo o conjunto dos Balcãs, os 3 países bálticos, se você somar todas as forças terrestres deles, dá o quê? Algo como uma brigada de combate, talvez uma brigada reforçada, algo assim. Nem chega ao nível de uma divisão, somando todos. Então, se a Rússia quisesse fazer uma coisa, seria como tirar doce de criança. Eles não têm posições defensivas, não têm indústria. Eles não têm nada além do artigo 5. É nisso que eles estão se agarrando. Se é nisso que estão se apoiando, enquanto permitem que o espaço aéreo deles seja usado, supostamente pela Ucrânia, para entrar no espaço aéreo russo e fazer ataques dentro do território russo, então a Rússia está dizendo, vocês já estão envolvidos agora. Eles vêm dizendo isso há um tempo. Até agora não fizeram nada a respeito.
Mas é algo que a gente vai observar de perto, porque muita coisa está começando a se mover. Vamos ver o que acontece durante a noite. Com certeza, a gente vai conversar de manhã e trazer uma atualização sobre o que tiver acontecido. Mas, por exemplo, overnight, but for example, Dmitry Medvedev has said, listen, Dmitry Medvedev disse o seguinte: olha, se a gente atacar alvos fora da Rússia ou atingir outros tipos de alvos, mesmo dentro da Ucrânia, isso pode acabar ampliando a guerra. Ele reconhece isso. Mas ele também diz, como alguns outros de quem a gente falou recentemente, que talvez seja um erro ainda maior não agir, porque isso poderia incentivar novos ataques. Então, segundo ele, é melhor continuar e atacar ainda mais. Ou seja, é possível que venham ataques ainda maiores por aí. E o fato de a Rússia ter usado mísseis Iskander algumas vezes recentemente mostra o quanto isso é importante para eles e o quanto dão prioridade a esse tipo de arma, até porque eles não têm tantos mísseis Iskander assim. Eles começaram a produzir faz acho que uns 8 ou 9 meses, algo assim, pelo que a gente sabe. Então, provavelmente, eles não têm muitas dessas armas, porque é um sistema de mísseis bem sofisticado e eles não estão fabricando há tanto tempo. Então, é provável que não tenham muitos. E o fato de já terem usado alguns agora mostra que estão dando uma prioridade bem alta para certas operações. Vamos ver como isso vai se desenrolar, porque dá para imaginar que eles gostariam de guardar esses mísseis para um possível confronto com a OTAN. Nesse caso, eles poderiam atingir alvos a uma distância bem grande, enquanto tem outros sistemas de mísseis que poderiam usar em combates mais locais. Mas eles não fizeram isso. Então isso mostra que é uma prioridade bem alta para eles. Seja lá o que eles atacaram, esses alvos, essas fábricas de mísseis, o que quer que tenha sido, eles realmente querem destruir. Então a gente vai analisar isso, porque se continuarmos nesse ritmo, vamos acabar tendo o que o John Mearsheimer chama de conflito congelado. Ou seja, é um conflito que continua existindo, mas não avança. E é justamente isso que causa frustração em parte dos russos. Eles estão dizendo, olha, desse jeito a gente não vai terminar isso nem no próximo ano, nem no seguinte. E quem é que quer lutar uma guerra sem fim, em que seja qual for o número real de baixas russas, eles vão continuar sustentando essa situação? E ninguém quer uma perda constante de pessoal. E isso não muda nada no campo de batalha. Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas tem algumas coisas que vale a pena prestar atenção aqui, porque isso pode explodir mais ou menos na mesma época em que a gente vê movimentações na guerra do Irã. E que Deus nos ajude se essas coisas acontecerem ao mesmo tempo. Pode ser um momento muito, muito difícil para a causa da paz em boa parte do mundo, especialmente no Ocidente. A gente vai continuar acompanhando isso. Muito obrigado, pessoal. Agradecemos a presença de vocês hoje. Temos uma boa programação com muita gente interessante ao longo da semana. Gary, o que temos para amanhã? Eu não vi a programação. O que temos para amanhã? Me dá um segundo. Vamos ver. Desculpa, mais uma bola curva do Gary aí. Acho que amanhã a gente vai ter o professor Morandi. E com certeza o Scott Ritter também. Certo. Será que a gente conta pra ele que o Coronel Douglas vai voltar? É, muito bom. Esse é sempre um dos mais populares por aqui. E com o Scott falando sobre isso, porque se acontecer qualquer coisa durante a noite, não tem ninguém mais conectado a esse assunto do que o Scott Ritter. E o professor Morandi. Ninguém melhor do lado iraniano para falar sobre o que pode ou não estar acontecendo por lá. Então não perca nenhum desses dois programas amanhã. Tem muito conteúdo bom vindo pelo resto da semana também. Como sempre, se acontecer alguma coisa, vem direto para cá. O Gary e eu vamos trazer tudo para você no Daniel Davis Deep Dive. Ah, e não esquece de avisar seus amigos, aqueles que adoram ouvir podcasts. Pede para eles adicionarem o Daniel Davis Deep Dive na lista deles. Eles precisam saber o que você sabe e podem ouvir no mesmo lugar onde já escutam os outros podcasts.
É só você contar para eles. Where they already get their podcast. You just got to tell them.